Acreditem vocês ou não, mas o Nikola Tesla não é tão invencível assim, já que suas habilidades têm diversas limitações e fraquezas. E uma delas é o Bill ter recebido o seu segundo flashback na 8ª rodada do Ragnarok, o que é o suficiente, pelo menos pra mim, para ele ter ainda mais chances de vencer nessa rodada nos spoilers do capítulo 72 de Schumacher no Valkyrie. E ao contrário do que a gente previa, o começo do capítulo vai ser mais uma pequena explicação sobre como que funciona aquele novo poder do Nikola Tesla de se teleportar. E inclusive onde foi que tudo isso começou, mas eu tô começando a pensar aqui que o flashback do Tesla vai ser só esse acumulado e muito tipo de história sobre suas invenções, e não como ele foi em vida. Eu não ficaria surpresa, mas também acho que seria uma forma bem legal e diferente deles terem mudado Ragnarok. Mas então, foi revelado o túmulo do humano quando ele morreu no dia 7 de janeiro de 1943. E foi a partir dali que começaram a fazer um tipo de experimento muito perigoso, chamado o Plano Filadélfia, que usava cobaias no meio dos seus testes, cobaias humanas, onde as bobinas de Tesla do Tesla aplicavam altíssimas voltagens em uma pessoa que era o seu alvo, na tentativa de torná-lo invisível para os radares marinhos, aéreos ou de qualquer tipo. Mas essa, na verdade, não era o verdadeiro propósito deles, que estava escondendo o tempo todo, desde o começo, que era que eles queriam poder atingir de verdade o poder de se teleportar por meio daquelas bobinas. Em algum momento no meio daqueles testes, eles obtiveram sucesso no que planejavam e a pessoa desapareceu de uma vez e reaparecendo 363 quilômetros de distância de onde ele estava, contando desde o lugar que ele saiu. E tudo poderia ter funcionado perfeitamente se eles não tivessem um grave problema, o que causou todos os oficiais da Marinha terem enterrado a pesquisa e todos os sinais do caso. Era como se o projeto Filadélfia nunca nem tivesse existido, porque por conta da deformação que a energia das bobinas causava, ele basicamente projetava tudo isso no corpo humano que estava conectado com ele, que não era capaz de aguentar isso e acabava se deformando junto, criando então uma cena de terror nos filmes no meio da história, que mostra as pessoas morrendo por causa desse projeto, porque elas simplesmente se deformavam em partes de lugares. Elas atravessavam paredes e ficavam presas nela, partes suas não estavam mais lá, até mesmo parecia que tinha um lá carburizado no meio do ar, sem nem mesmo se mover. E é claro, todos os outros que sobreviveram a essas viagens, ou até mesmo nem participaram, mas sabiam do projeto Filadélfia, ficaram calados, para que não chegasse aos ouvidos do público que eles descobriram uma maneira de viajar pelo espaço-tempo. Porque se isso acontecesse, eles iam querer testar, mesmo que tivesse algumas perdas de vida, até chegar à perfeição. Mas não era isso que eles queriam para poder ter mais baixas. Mas foi só graças a uma coisa, ou melhor, uma pessoa, que todo esse projeto não foi feito em vão. O Tesla, mesmo depois da morte, quando estava no Valhalla antes de ser convocado para o Ragnarok, ele estava continuando essa pesquisa sobre poder viajar para um lugar ao outro usando o teleporte. E então ele achou uma forma que a deformação não iria afetar o corpo humano. Com as ferramentas e o material perfeito, a Valkyria Gondul e as outras preocupações dele, como de acabar morrendo por causa do seu próprio poder, desapareceram. Ou será que ainda tem um pequeno risco dele acabar morrendo no meio desse processo por causa das consequências que o seu próprio Tesla Warp, ou do jeito que ele chama, pode acabar fazendo a sua derrota acontecer mais cedo? Mas independente disso, a gente volta para a batalha no meio da arena, onde o Tesla sim conseguiu acertar o Bill, que foi golpeado de uma só vez e ficou sem a sua camiseta, provavelmente por causa da explosão que acabou destruindo ela, mas não o corpo do deus.
Eu admito que ele ficou bem bonito aqui, muito mais do que no começo da rodada. Porém, mesmo estando nas suas piores condições, por causa da surpresa do Tesla Warp ou Teleporte Tesla, o Bill conseguiu identificar 3 fraquezas nessa nova habilidade do seu oponente. A primeira é a demora que ele tem para ser carregado, acumulando a energia necessária para ativar no momento certo. Por causa que se ele pudesse usar essa habilidade toda hora, poderia ir para trás do Bill na hora que ele desejasse, vencendo então muito mais rápido. A segunda limitação era sua locomoção, que devia ser limitada por alguma coisa, ou seja, ele só pode se mover fazendo seu teleporte dentro da prisão geométrica. Ele não pode voar para longe e nem sair dela de maneira alguma. Inclusive, todas as pessoas dentro dela, ele pode ir para trás delas ou do jeito que ele quiser. E a última das 3 restrições era o número de vezes que ele podia ativar tudo isso. E por causa dessa análise, que o Bill foi dito ter a mesma genialidade que está ao nível do Tesla. E eu não sei se isso foi parte realmente dos spoilers ou um comentário da pessoa que sempre traz em japonês pra gente. Mas independente, eu concordo com isso, o Bill é bem inteligente. Só que para melhorar ainda mais as condições do Bill, o Tesla não hesitou em compartilhar todo o seu conhecimento sobre suas fraquezas daquele poder. O Bill estava correto de todas as outras, exceto pela última, em que o número de vezes que ele poderia se teleportar são o número de bobinas que ele tem na sua armadura. A primeira da sua mão direita até mesmo explodiu enquanto eles estavam conversando, ou seja, ele só pode usar mais 2 vezes durante toda a rodada. E o tempo de duração dessa dobra é exatamente 63 segundos para carregar e acontecer, 1 minuto e 3 segundos. Mas o maior problema dele é que a própria Brunhilde falou que se eles usarem os últimos 2 Tesla Warp e provavelmente usar o próximo, pode acabar sendo o fim para ele, inclusive sua Valkyria Gondul. E ouvindo tudo aquilo que o Tesla estava falando para ele, o Bill se lembrou do seu passado e sorriu no meio da arena, da época em que ele conheceu o rei do submundo Hades, tendo seu segundo flashback, que querendo ou não vai continuar no capítulo que vem, porque não foi bem finalizado aqui. Nessa época, ele estava de toda forma tentando encontrar um jeito de se matar, já que ele não pode fazer isso pessoalmente, desafiando criaturas e demônios do submundo até chegar ao castelo de Hades, que era bem diferente do resto do submundo, mais iluminado e brilhante, matando todos os guardas e qualquer um no seu caminho até chegar na Sala do Trono, onde o Hades estava lá, sentado, só olhando para ele com uma cara bem bonita de sorriso. E tudo que o Bill desejava era só uma batalha contra o rei do submundo, esperando que ele fosse mais forte e o mate. Mas o Hades percebeu que, além do seu oponente estar todo machucado das outras batalhas, apesar de não estar morto, ele notou algo diferente nele. E pode ser isso que fez ele poupar a vida do Bill, ou até mesmo querer ele perto dele, por causa que no final do capítulo ele aceitou esse tal desafio dele de ter uma batalha os dois, mostrando seu bidente com uma nova roupa de realeza de verdade, bem melhor do que aquele terninho que a gente viu no meio da 7ª rodada. E no 7º capítulo dessa batalha, que vai acontecer no mês que vem, nós veremos como que foi essa batalha de Bill versus Hades lá no passado, até chegar agora onde eles eram amigos. E o Bill ficou sentido pela morte dele. E mesmo sem a gente ter chegado no fim da batalha ainda, deixem as suas apostas aqui embaixo. Quem vocês acham que vai ganhar? O Tesla com 1001 habilidades e 1001 poderes? Ou o Bill com o poder do flashback que o Tesla nunca terá até o final? Vamos esperar para ver se algum de vocês acerta qual vai ser o resultado.